gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Bela, criadora aqui do Bailarina Preparada, e no vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas que você não pode fazer na sua aula de balé em hipótese alguma. Bailarinas de sucesso que têm uma carreira saudável e longa na dança não fazem esse tipo de coisa, e mesmo que você não queira se tornar profissional, é importante que você não tenha alguns hábitos aí na sua rotina de aulas para que você consiga dançar lindamente e sem se machucar. Antes de contar quais são essas coisas abomináveis, eu já vou pedir para você clicar no botãozinho aí embaixo de se inscrever, se você ainda não for inscrita, e ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo, tá bom? Agora sim, vamos lá! Tanto bailarinas iniciantes quanto bailarinas avançadas têm alguns hábitos que podem ser um pouco destrutivos para o balé. Na maior parte das vezes, o desconhecimento é o principal culpado por esses hábitos, mas a vergonha ou até mesmo a preguiça também pode ser um obstáculo para isso. De um jeito ou de outro, essas desculpas não vão mais servir para você a partir de hoje. Então pega lá o seu caderninho, o seu bloco de notas para anotar as 5 coisas que você não pode fazer no balé, numa aula de balé, se você quer ser uma bailarina boa e dançar com saúde e segurança. A primeira delas é se alongar antes da aula. Acho que uma das cenas mais comuns nas academias de dança é ver o pessoal ali sentado na abertura, conversando ou até mexendo no celular antes da aula começar. Eu mesma já fiz isso várias vezes há um tempinho atrás. Mas existem 2 grandes problemas em se alongar dessa maneira antes de começar uma aula de balé. O primeiro é que você não está fazendo absolutamente nada para preparar o seu corpo para a aula de dança. E não adianta falar que a barra é um próprio aquecimento, porque não é, gente. A barra é sim um aquecimento técnico específico, mas ela não prepara o seu corpo de forma geral para a atividade que vai vir depois. Então, ainda que a barra tenha uma sequência lógica de movimentos para preparar você para o centro, para as diagonais e etc., ela por si só, sozinha, não é um aquecimento completo. Você precisa de outras coisas também. É importante frisar que alongar é uma coisa e aquecer é outra, completamente diferente. O que você precisa antes da aula é de um aquecimento, que pode conter alguns tipos de alongamento, alongamentos dinâmicos, exercícios de mobilidade articular, mas que não são compostos, né? Um aquecimento não é composto exclusivamente por isso. Ele precisa também de exercícios cardiovasculares que aumentem a temperatura corporal, ele precisa de ativação muscular e várias outras coisas que não se resumem ao alongamento. O segundo problema de se alongar antes da aula, de ficar sentado lá paradinho alongando, é que esse tipo de alongamento, que a gente chama de alongamento estático, reduz a nossa capacidade de produzir força e velocidade de forma momentânea. Isso quer dizer que a musculatura fica mais relaxada por um certo período de tempo. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso pode reduzir a sua performance, já que se você precisa na aula de balé fazer força, fazer movimentos rápidos e você tá com a musculatura relaxada, ela não vai conseguir se contrair a tempo de fazer esses movimentos. E muito pior, se você precisar de uma movimentação rápida para se recuperar de um salto, para aterrissar de um movimento que não foi bom tecnicamente, a sua musculatura também não vai ter velocidade e força suficiente para segurar aquele movimento. E aí você corre um risco alto de se machucar. Inclusive, a segunda prática que você precisa abolir da sua vida bailarinística a partir de hoje, que é se alongar entre a barra e o centro, também é justificada por esse mesmo motivo. Depois de fazer um bom aquecimento, vários exercícios técnicos específicos e preparatórios ali durante a barra, você pode colocar tudo a perder se fizer alongamentos estáticos antes de ir para o centro. O ideal nesse momento, para você não ter aquela redução de força e de velocidade, é que você utilize alongamentos dinâmicos, exercícios de mobilidade ou até mesmo exercícios de força em grandes amplitudes, para que você realmente tenha um bom desempenho lá no centro. Aqueles alongamentos que a gente costuma fazer de colocar a perna na barra,
puxar a perna em détirê por muito tempo, ou sentar com as duas pernas afastadas, enfim, tudo isso pode reduzir a força e a velocidade e aí você perde em performance. O resumo disso tudo é que a gente precisa manter as fibras musculares ativas durante toda a aula. A gente não pode fazer com que elas fiquem relaxadas. O melhor momento para deixar as fibras relaxadas e para trabalhar a flexibilidade com alongamentos estáticos é no final da aula ou até mesmo em dias, horários separados, completamente distantes da aula de balé, tá bom? A terceira coisa que você não pode fazer de jeito nenhum na aula de balé é esquecer as suas sapatilhas ou as suas ponteiras. Imagina aqui comigo se um lutador de boxe esquece as luvas, esquece o protetor bucal e tem que fazer uma luta ali no treino. Das duas, uma. Ou ele não vai treinar, simplesmente vai desistir, ou então ele vai se dispor a machucar completamente as mãos e o rosto e sair completamente lesionado. A mesma coisa acontece quando a gente esquece a nossa sapatilha ou a nossa ponteira, porque esses são os nossos materiais de trabalho principais. Se você faz uma aula descalça, você vai ter muito mais atrito com o solo, e isso pode ser perigoso, porque enquanto o seu pé tá querendo ficar de um lado, o seu joelho pode ir para outro lado, e da mesma forma acontece se você fizer uma aula de meia, que você vai ter agora menos atrito, mas aí você vai precisar de um controle corporal muito grande para tentar se manter ali nos andeor. Então, assim, é realmente muito complicado. E se você esquece as suas ponteiras, provavelmente você nem vai conseguir subir na ponta. E se você conseguir subir, vai sair com o pé todo machucado e não é isso que você quer, eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa super esquecida. Eu já esqueci sapatilha, já esqueci ponteira várias vezes. E a minha recomendação para quem é esquecido assim como eu é montar uma bolsinha ali que é só do balé. Então colocar a sapatilha, a ponteira, tudo que você precisa dentro dessa mochila, e aí quando você for pro balé você pega a mochila completa. Não precisa ficar arrumando, porque é nisso que às vezes a gente esquece de repente algum material que é importante para nossa prática. A quarta prática que você precisa abominar é a de não levar roupas adequadas, tanto para a parte do aquecimento quanto para a parte da aula em si. Para que o seu corpo fique quente, se mantenha quente antes de começar a aula, você precisa de roupas quentes também. É claro que se você morar no Rio de Janeiro, solzão, calorzão de 40 graus, sala sem ar-condicionado, aí tudo bem, você não vai precisar disso. Mas se esse não for o caso, você realmente precisa manter o seu corpo quente para que você evite lesões e que você tenha uma performance aumentada durante a aula. Atenção, isso não substitui os exercícios de aquecimento, aqueles que eu falei que aumentam a temperatura do corpo, aumentam a frequência cardíaca, mas eles são extremamente necessários para que você mantenha o seu corpo quente com mais facilidade, tá? E além dessa roupa quentinha antes de começar a aula, é importante que você vista um colã, ou meia, ou saia, enfim, o que você se sentir mais confortável, mas uma roupa onde o professor ou sua professora consiga ver o que você está fazendo, qual musculatura você está ativando, para que ele possa te corrigir da maneira correta. Uma dica bacana é incluir tudo isso lá naquela bolsinha do balé, que aí não tem erro. A última coisa que você não pode fazer na sua aula de balé é realizar os passos com dúvida ou copiar da coleguinha. Quero só ver a cara das minhas amigas lá do balé, da Luana, da Rai, que eu copiava de todo mundo também, gente. Gente, eu sei que você pode se sentir meio burra por não decorar o passo de primeira, mas muito pior do que perguntar ali pro professor é você fazer o passo com dúvida ou copiando de alguém. Porque além de você não prestar atenção no que você está fazendo ali com o seu corpo, se você só copia, você não aprende o movimento nunca. Se você não decorou ou se você ficou com alguma dúvida, pergunte sempre. E de preferência antes de começar o passo. Você precisa ter muita atenção enquanto o professor está explicando. Bailarinas mais avançadas, mais experientes, tem várias técnicas aí
de decorar passo, como decorar o passo rápido, mas você precisa prestar muita atenção enquanto ele está explicando, tirar todas as suas dúvidas e prestar muita atenção enquanto você estiver executando o passo. Só assim o seu cérebro vai fazer as conexões neuromusculares que ele precisa para que você replique esse movimento e você deixe o movimento mais otimizado, né? Para que você vá melhorando, evoluindo a cada execução. Agora, para quem chegou até aqui, eu vou dar uma dica bônus. Bailarinas que não respeitam o seu processo estão fadadas ao fracasso. Ui, ficou forte essa frase. Não existe evolução do dia pra noite no balé. É um processo longo, às vezes é cansativo, mas o final é muito recompensador. Quando você vê que evoluiu, que antes você fazia um movimento de um jeito e agora você faz de um jeito muito melhor, é muito recompensador e vale demais a pena. O negócio é não pular etapas. Não dá pra querer fazer uma dupla se você ainda não faz uma bem feita. Não dá pra querer dançar um solo se você ainda não tem condições de dançar um corpo de baile. Enfim, cada uma tem um tempo diferente e ter pressa só vai frustrar os seus resultados. Então prepare bem o seu corpo, faça aulas bem feitas, explore o seu professor, se dedique bastante, mas não tenha pressa. Vá curtindo o processo, porque ele é muito interessante e a gente aprende demais com essa experiência. Você pode e deve ter metas muito ousadas, você só não pode ter pressa para alcançá-las. Bom, não existe receita de bolo em nada nessa vida, mas eu tenho certeza que com esses ingredientes, o final ali da receita vai ser muito interessante. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e deixa um comentário aqui embaixo de quais dessas práticas você ainda faz ou fazia até ver esse vídeo, tá bom? Me conta aqui que eu quero saber. É isso, um beijo pra vocês e até o próximo.